Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal e assistam os outros vídeos, que eu agradeço muito. Iniciando aqui, vou dar prosseguimento ao, às análises que eu vinha fazendo do livro Ética da Liberdade, do Rolf Barr, porém, vou falar mais sobre as implicações disso no contexto político atual. Por que eu acho tão importante fazer essa crítica? E por que eu acho que o anarcocapitalismo é um agente parasitário à direita? Eu não pretendo dizer que o anarcocapitalismo está errado por causa disso. Que ele é errado porque ele é parasita da direita e tem uma ação destrutiva. Porque aí poderiam dizer, mesmo ele tendo uma ação destrutiva, ele é inescapável, então ele é certo. O que eu procuro dizer é justamente que procurei dizer nos outros vídeos anteriormente por que ele não é certo, por que é uma abordagem errada. E nesse vídeo eu procuro dizer por que é necessário que a gente lute contra essa abordagem errada. Não são coisas diferentes. Para ninguém dizer que você não está refutando, só está dizendo aí que ele tem efeitos negativos, mas ele é uma verdade absoluta. Mesmo que tenha efeitos negativos, a gente está atrelado a ela e tal. Já explico nos outros vídeos por que não é assim. Então, o, o problema do anarcocapitalismo como em relação à direita é que ele o contexto teórico do anarcocapitalismo usa elementos em comum com a direita e, posteriormente, os anarcocapitalistas tentam se apropriar da retórica da direita, anticomunista, antimarxista, etc., usando um teor, o mesmo teor de agressividade, de combatividade, etc., do pessoal da direita, e só que, na verdade, para defender outra ideologia revolucionária, que é o anarcocapitalismo. Então, quando você observa, tipo, a questão do Paulo Cogos, que eu tinha falado anteriormente, que ele tipo, na página dele tem falando que ele é um guerreiro cruzado para defender a tradição da cultura ocidental, etc. Aí você vê que os anarcocapitalistas tentam se apropriar desse tipo de retórica, que muitos anarcocapitalistas. E o pior é que o pessoal que realmente seria a favor da civilização ocidental, etc., o pessoal conservador, eles caem nessas armadilhas, né? Então, quando você vê essa questão do Paulo Cogos, dos outros aí defendendo o anarcocapitalismo como um desenvolvimento da cultura judaico-cristã, você vê que tem uma coisa errada aí. Primeiro que no próprio livro do Rothbard aqui, ele fala que o Estado é legitimado, foi legitimado historicamente através da igreja e das instituições religiosas. Quer dizer, era um acordo profano ali dos líderes religiosos com o governo, que os líderes religiosos faziam a população de trouxa, faziam a população aceitar o governo, e o governo dava para eles, os bispos, os cardeais, dava para a igreja dinheiro, para eles viverem bem, etc., como retribuição, por eles darem uma justificativa intelectual para fazer as pessoas aceitarem. Então aqui já vê uma visão extremamente pejorativa do papel da igreja. E no livro de Rothbard tem diversas partes que têm visões pejorativas da religião. Só que, ainda assim, os ANCAPs, né, poderiam dizer que não é nada disso, formar uma síntese lá entre a ética anarcocapitalista e a religião e tal, e ainda dizer que essas críticas do Rothbard são apenas instrumentos retóricos, talvez, e tal, não tem tanta força assim para você dizer que ele era anticristão e antirreligioso. Mas acontece o seguinte, a questão é que essas críticas eu não estou dizendo que elas por si só vão ser evidência de que o Rothbard e o anarcocapitalismo na sua origem é antirreligioso. Eu acho que elas são estou dizendo apenas como uma ilustração e como um sintoma desse viés que já está presente em toda a estrutura da argumentação anarcocapitalista. E por que, então, que é uma ideologia antirreligiosa e anticristã? Porque eles usam como referência teórica a ideia de que através da lógica matemática e apenas das análises formais de uma ética que tem que ser aplicada, que ela é entendida a prioristicamente e ela é formal, abstrata,
e tem que ser aplicada em todas as situações possíveis. E a partir dessa abordagem e do uso desse tipo de ética como prioridade, que eles se configuram anticristãos. O próprio Paulo Cogos, no debate dele com o Conde Lopé, que na verdade foi a grande motivação para eu fazer todas essas pesquisas sobre anarcocapitalismo e tal, porque foi ali que eu vi a grande urgência da direita, dos conservadores, criarem uma forma de combater o anarcocapitalismo, porque ele era um discurso que podia seduzir o pessoal da direita e os conservadores passavam vergonha no debate. Tinha uma argumentação muito fraca, que eu achei que o Conde Lopé tinha alguns pontos que ele usava argumentação boa, mas no geral o debate ele usava argumentação fraca. Então, como se diz, só se destrói aquilo que se pode substituir. E os conservadores não têm uma forma de substituir o desenvolvimento teórico anarcocapitalista. E eu percebi ali. Então eu percebi que cedo ou tarde, mesmo que leve 100, 200 anos, o anarcocapitalismo ia se sobrepor ao conservadorismo se o conservadorismo não desenvolvesse uma argumentação capaz de superar o anarcocapitalismo. Porque toda a argumentação dos autores conservadores, se for ver o Roger Scruton, etc., são voltados para combater o marxismo, a esquerda, o pessoal do 68. E aí tudo bem, mas acontece o seguinte, não tem nada ali que é voltado contra o anarcocapitalismo. Inclusive, é perigoso, porque tem certos elementos retóricos que favorecem o anarcocapitalismo. Mesmo que não, logicamente, eles tendem a favorecer o anarcocapitalismo na medida em que o fomento de uma certa determinação retórica vai acabar causando nas pessoas uma predisposição à radicalização das ideias. E aí entra outro assunto que eu ia falar, né? Então, nesse vídeo do Conde Lopé e do Paulo Cobra, você vê que o Conde Lopé tentava trazer elementos do aristotelismo, mas não usava de forma explícita a explicação de por que a raiz do que o Paulo Cogos estava dizendo era errado e incompatível com o cristianismo. Porque a tradição cristã é a tradição da filosofia aristotélica e tomista, e até mesmo do Santo Agostinho e tudo mais, tem a argumentação de todos os intelectuais cristãos, leva você a ter categorias de pensamento que têm elementos diferentes dessa concepção de ética formal, que busca copiar a estrutura da lógica matemática, que tem que ser aplicável para todo ser humano, todos os contextos possíveis. Então eu percebo, até mesmo no outro debate lá do Paulo Cogos, eu vejo ele citando São Tomás de Aquino e tal, não sei se ele estudou, São Tomás de Aquino mudou alguma coisa da concepção, mas eu acho difícil, porque o apego passional a uma ideia é uma coisa muito forte no ser humano. Então até quando as pessoas dizem, Paulo Cogos é excelente, só tem que abandonar o anarcocapitalismo, etc. Eu acho que isso é uma falta de sensibilidade, uma falta de compreensão da natureza humana. Porque se você compreender minimamente a natureza humana, você vê que se a pessoa chega a um tipo de quase fanatismo, né? Mas não necessariamente como uma coisa que não seja saudável, porque todo mundo tem uma certa convicção muito profunda em alguma coisa, nem por isso é um fanático, maluco, etc. Mas quando a pessoa chega nesse nível de convicção tão profunda sobre alguma coisa e uma predisposição tão grande a defender determinada ideia, a pessoa não vai mudar. Então eu acho que nenhum conservador deveria procurar fazer o anarcocapitalismo mudar de ideia. Ele deveria procurar apenas destruir teoricamente o anarcocapitalismo para que, eventualmente, uma pessoa isenta, que não estivesse apegada passionalmente ao anarcocapitalismo, que olhasse aquilo ali e a pessoa visse que a pessoa não, pelo menos diminuísse a chance da pessoa entrar no anarcocapitalismo. E essa que é a finalidade das críticas, porque fazer o Paulo Cogos mudar de ideia, fazer o cara do Ideias Radicais mudar de ideia, eu acho possível, porque mesmo que você destrua o anarcocapitalismo, eles vão sempre tentar outros argumentos, outras formas, porque eles estão apegados passionalmente a essa ideia. Então eu acho que ele nunca vai mudar de ideia de mentalidade anarcocapitalista. Então, mesmo que ele tenha estudado São Tomás de Aquino, Mário Ferreira dos Santos e tal, provavelmente ele fez uma interpretação errada, enviesada, tentando encaixar aquilo no anarcocapitalismo. Mas eu acho que a interpretação correta que você vai fazer é a visão de que existe um abismo entre o tipo de argumentação ANCAP e libertária, que busca usar como referência uma estrutura lógica formal, abstrata, que vai servir para todas as situações possíveis,
com a ética do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino e o Aristóteles, da toda a linhagem aristotélica. Porque através da ética aristotélica, inclusive no São Tomás de Aquino, quando ele fala é fácil você identificar os princípios, mas é difícil você adequar eles à realidade, etc. Então você vê que não é uma regra, eles não buscam uma regra com perfeição lógica, que a partir daquele conjunto de regras você pode deduzir exatamente, de forma 100% precisa, como que você vai agir em cada situação. Na ética aristotélica isso é muito visível, que ele busca uma elaboração dialética da visão do que seria o certo. Então, é totalmente diferente da ética que é desenvolvida pelo anarcocapitalismo e libertarianismo. Porque a ética desenvolvida pelo anarcocapitalismo, como é baseada na praxeologia, é baseada nas condições a priorísticas da mente humana, que na verdade da ação humana, né? E que a partir disso aí você vai formular uma ética. Mas acontece o seguinte, acontece que o negócio aí da praxeologia é baseado no Kant, na ética kantiana, que é uma busca pela formulação ética a partir das estruturas a priorísticas da mente humana que estão presentes em qualquer situação, e que essa fórmula ética vai ser válida para qualquer situação também. Então, na verdade, o Kant, o que ele queria fazer? Ele queria romper com a metafísica escolástica e aristotélica, porque era fantasmagórica, era errado, isso aqui. Então ele queria, a partir do negócio de centrar a atividade intelectual na forma como o sujeito conhece, não na realidade em si, ele procurava criar essa ideia de ética aí, lógica, abstrata, que vai servir para todas as situações. Mas isso é completamente estranho, completamente alheio aos interesses da filosofia aristotélica, escolástica e da filosofia cristã, neotomista, do Mário Ferreira dos Santos, toda a filosofia posterior baseada no aristotelismo e na escolástica. Então, se o cara quer ser conservador, como o conservadorismo está ligado aos valores judaico-cristãos, o cara deveria repudiar essas propostas de formulação ética que tentam copiar a estrutura da lógica matemática para criar uma forma abstrata de moral que vai ser aplicada em todas as situações. Então, justamente por causa disso, o anarcocapitalismo e o libertarianismo são anticristãos, sim, porque eles são contra toda a tradição cristã, da filosofia cristã que busca justificar os valores cristãos. Então, o cara pode até ser um católico que siga isso, que concilie isso com o anarcocapitalismo. Pode ser, mas ele está dando um tiro no pé, porque está sendo como, vamos dizer, um católico kantiano. É possível. Um católico que siga a filosofia analítica. É possível. Só que aquilo que ele está desenvolvendo ali, como também é possível o católico que siga a teologia da libertação, católico marxista, sei lá, e dá uma interpretação da Bíblia, tudo baseado na luta de classes, no pobres contra ricos e coisas. Pode ser. Só que acontece o seguinte, esse tipo de concepção que você está desenvolvendo pode até ser possível, mas ele é um tiro no pé porque ele fortalece interpretações que só surgiram a partir do iluminismo e a partir dos movimentos da filosofia moderna e contemporânea que tinham um ódio mortal à tradição intelectual cristã. Então, tipo, você pode até ser, por exemplo, no kantismo, você pode acreditar na merda que você quiser no âmbito pessoal, contanto que você não ache que isso deve interferir na moral que válida universalmente para todo mundo, que é o imperativo categórico. Então o cara pode ser, não, eu sou católico aqui na minha casa, nos meus sentimentos eu sou católico, eu adoro a Virgem Maria, os santos, não sei o quê, mas eu tenho consciência de que a minha moral pessoal não vai interferir em nada na vida dos outros. Eu não vou cagar regra na vida dos outros baseado no catolicismo. Pode ser, mas ele está fazendo isso, quando ele está fazendo isso, ele está sendo subserviente a uma moral que foi criada para destruir a filosofia que baseava a religião dele. Então ele está dando um tiro no pé. E aí ele poderia dizer, mas isso é inescapável porque é a única opção que eu tenho, porque a moral kantiana está certa. E aí que tá, se fosse assim, tudo bem. A questão é que não é. Pelo menos é uma coisa que se no futuro for decidido que a moral kantiana é certa, ou sei lá, alguma coisa assim, é uma coisa que está distante ainda, porque tem muitas refutações e muitas outros desenvolvimentos teóricos possíveis para uma teoria ética que são perfeitamente coerentes, perfeitamente sólidos, como é o tomismo e o neotomismo, etc. No mínimo, tão coerentes, apesar de que talvez, logicamente, a coerência não seja
a mesma, vamos dizer, desses sistemas, só que se você aceitar a premissa de que a lógica não é tudo, de que tem que ter o desenvolvimento dialético a partir do aristotelismo e tal, eles são tão coerentes quanto a lógica kantiana ou anarcocapitalista, ou praxeológica, sei lá, e quanto a ideia da teoria crítica lá da escola de Frankfurt, de você ver tudo, e da teoria do marxismo clássico, de você ver tudo quanto como se fosse a luta de classe. Então, tipo, são várias gaiolas intelectuais. Você pode até dizer que dentro dessas gaiolas intelectuais elas são perfeitamente coerentes e bem estruturadas. Então, você tem várias opções de interpretações bem estruturadas da realidade. Por que você vai escolher justo aquela que, historicamente, só teve a sua existência justificada pela tentativa de combater todo o resquício da herança cristã e do pensamento cristão? É uma coisa esquisita, né? Então eu acho que esse é o caso tanto do católico ANCAP, o católico que aceita essa proposta kantiana de formulação abstrata de moral, quanto os católicos da teologia da libertação. Eu acho que é a mesma coisa. Então eu acho que usei os católicos como exemplo apenas, porque eu acho que é todo o espectro da direita, considerando que a direita é o pessoal, mesmo sendo ateu, mesmo sendo agnóstico, é o pessoal que acha que o conjunto de valores da civilização judaico-cristã, etc., são que o tipo de moral que tem que ter primazia nas discussões sobre política e sobre o sistema político. Considerando que a direita é essa concepção, toda a direita está agindo como os católicos que eu falei. Todo o pessoal da direita que flerta com o anarcocapitalismo e o libertarianismo está agindo como os católicos e dando um tiro no pé nessas situações que eu falei. E eu vejo que isso é um problema muito grande. E aí entra aqui os fatos nas declarações do Olavo de Carvalho, por exemplo, e dos meus amigos que eram conservadores. Inclusive, meus amigos eram monarquistas até, conservador extremo, né? Que defendia a volta do imperador no Brasil, não sei o quê. Mas era o pessoal que tinha simpatia pela ideia de que imposto é roubo. Então, simplesmente por eles terem simpatia por esse instrumento retórico anarcocapitalista de que imposto é roubo, isso causa uma inclinação muito forte para eles apoiarem o anarcocapitalismo mais cedo ou mais tarde. Eles nunca estiveram conscientes disso. E hoje, praticamente, pode dizer que esses meus amigos são ANCAPs. Eu não vou citar nomes, etc. Não interessa. Mas hoje você pode dizer que esses meus amigos são ANCAPs. Porque, eu sou católico, isso aqui, mas o imposto é roubo. O Estado tem que acabar, não sei o quê. Então, eles até falam, eu posso tolerar o Estado, tolerar o imposto, não sei o quê, mas é horrível. Então, o Estado é ilegal, não sei o quê. Então, tipo, se você já entra com essa retórica, você tá fortalecendo pra caralho o anarcocapitalismo. E, na prática, você é anarcocapitalista. O seu ideal de sociedade é o mesmo ideal do anarcocapitalismo. Mesmo acontece com alguns amigos meus que, em tese, são conservadores, mas têm essa tendência a flertar com o libertarianismo, que dizem, pra mim, por mim, se legalizar as drogas, tudo bem. Contanto que também legalize a arma para eu poder dar um tiro na cara do drogado que quiser roubar meu dinheiro. Então, beleza. O pessoal, com esse tipo de declaração, eles estão manifestando um tipo de predisposição psicológica, vamos dizer, e predisposição comportamental que é típica da direita, que é o pessoal que tem a admiração pela ideia de uma imposição rígida de um valor sobre os bandidos ou sobre o pessoal que é fora da lei, etc. Então, para eles, a afirmação dessa propensão psicológica, comportamental, é mais importante do que a coerência daquilo que eles estão defendendo. Porque se o cara pensar, não, eu não tem problema legalizar as drogas se legalizar que eu tenha porte de arma e posso dar um tiro na cara do drogado que vier me assaltar para comprar droga, sei lá. Então o cara está sendo libertado, o cara está sendo anarcocapitalista sem saber. E a curto prazo isso pode não ter problema, mas a longo prazo, como eu disse, só se destrói aquilo que se pode substituir. Se não tiver nenhuma teoria de direita melhor para substituir o anarcocapitalismo, cedo ou tarde, ainda que leve 100, 200 anos, o anarcocapitalismo vai prevalecer. E as outras concepções que eu vejo como muito mais seguras e muito mais consistentes de organização política no espectro da direita vão entrar em desuso. Daqui a pouco vai ser anarcocapitalista e esquerda. E a outra questão, é que o anarcocapitalismo não
eles procuraram desenvolver uma retórica eficiente e que conquistasse pessoas, etc., com essa ideia de que, da mesma forma que o pessoal fala, bandido bom é bandido morto, existe nesse tipo de declaração o apelo estético da demonstração de uma propensão psicológica a uma ação rigorosa e firme na sociedade para combater as irregularidades, vamos dizer. Então, da mesma forma que o pessoal que fala bandido bom e bandido morto tem um apelo estético nessa retórica, eles procuram copiar esse apelo estético quando eles dizem imposto é roubo, o Estado é uma gangue, então a gente tem que combater o Estado porque o Estado é malvado, não sei o que, a gente tem que combater esses bandidos. Então eles procuraram criar uma retórica desse tipo para fortalecer a militância política. Acontece o seguinte, eu acho que essa retórica é artificial, é caricatural. Porque quando você estuda o contexto social em que foram desenvolvidas essas ideias, você vê que o contexto social que foi desenvolvido a retórica do bandido bom, bandido morto, é uma coisa muito séria. São casos de pessoas que estão revoltadas com pessoas que tiveram parentes mortos por bandidos, etc., que infelizmente são casos muito frequentes no Brasil. Se você lê o livro Bandidolatria e Homicídio, tem um monte de exemplos, etc. Então é uma coisa muito séria. Então o público do Datena, vamos dizer, está revoltado com aquelas coisas monstruosas que acontecem lá e que acontece muito, então eles criam uma retórica baseada nisso. Até mesmo a retórica do pessoal da esquerda, por mais que eu despreze a filosofia e a tradição intelectual da esquerda, muita gente lá da esquerda são pessoas sérias. São pessoas que têm motivações sérias para defender o que eles defendem. Porque o cara tá vendo, sei lá, um mendigo, tá vendo uma pessoa passando fome. Ou no século XIX via a pessoa sendo obrigada a trabalhar até morrer, etc. E até hoje, até muito recentemente, era muito comum ter o pessoal explorado, trabalhando até morrer. Então isso era uma coisa que causava uma justa indignação nesse pessoal. E é por isso que eles desenvolviam o tipo de retórica agressiva contra os patrões. Tipo, tem que derrubar os patrões, derrubar o anarcocapitalismo, não sei o quê. E essa retórica não era artificial, porque era uma coisa que, considerando o contexto social ali que o pessoal vivia, era uma coisa muito séria, fazia muito sentido. Agora essa retórica de que o imposto é roubo, o Estado é uma gangue, não sei o quê. Em primeiro lugar, que assim, pode até ser que tenha muitas pessoas que são seduzidas por essa retórica, mas a motivação não é tão séria quanto da maioria das pessoas. Não é dos casos anteriores que eu falei. Por quê? Porque a motivação é simplesmente o cara de classe média quer comprar um smartphone mais barato. Então, se não tivesse Estado, se a sociedade fosse anarcocapitalista, ele ia poder comprar um smartphone mais barato. Ou então se, sei lá, todos os produtos iam diminuir o preço. Beleza, só que se você tiver um governo eficiente, como, sei lá, governos de Singapura, Coreia do Sul, Japão, etc., lá o custo de vida, até pelo fato do pessoal ganhar mais em média, etc., o custo de vida é melhor que no Brasil. Então não precisa do anarcocapitalismo para isso. Então essa retórica, o imposto é roubo, o Estado é uma gangue, não sei o que, essa retórica é inútil. Não precisa fazer isso, é só diminuir imposto, que aí todo mundo vai ter o mesmo benefício que derrubando o Estado, etc. Então acaba, o que eu quero dizer? Essa retórica é artificial e caricatural. E com isso, as massas nunca vão ser conquistadas pelo libertarianismo. A única coisa que o libertarianismo vai fazer é, no máximo, conquistar, sei lá, 1 milhão, 2, 3 milhões de pessoas da classe média, no máximo. E aí esses 3 milhões, convictos de que o Estado é ilegal, é uma gangue, etc., não vão participar de eleições, porque não vão participar dessa putaria de um sistema político que legaliza a escravidão, legaliza o desrespeito à propriedade do outro. Então não vão votar. E aí o que acontece? Chega lá Lula e, sei lá, Ronaldo Caiado. Lula e João Dória, sei lá. Beleza, pode não gostar dos Dória, do Caiado, mas vão, hipoteticamente, eles claramente vão ter um governo menos pior do que o governo do PT. Então esses 1 milhão, 2 milhões que poderiam ajudar a eleger esse governo menos pior, não vamos votar porque o Estado é ilegal, o Estado é uma gangue, uma monstruosidade, não sei o quê. Então o único efeito prático do anarcocapitalismo vai ser
tirar uma parte do eleitorado que poderia votar um governo menos pior e ajudar a eleger um governo de esquerda que vai foder o Brasil mais ainda. E aí o pessoal até poderia dizer, não, mas o anarcocapitalismo pode convencer mais gente, porque ninguém gosta de pagar imposto. Todo mundo quer mercadoria mais barata. Então não é só a classe média que quer comprar o smartphone, todo mundo vai querer pagar, ter as coisas mais baratas e não pagar imposto, etc. Beleza, pode até ser. Mas o caso é que na sociedade brasileira, o que você acha que tem mais chance? O cara pobre lá, sem informação, sem acesso a conteúdos bem elaborados de informação, ele vai votar, vai ter ação política baseada na ideia de bandido bom é bandido morto, ou baseado nos estudos lá sofisticados da praxeologia, da teoria sobre a ação humana que define o direito absoluto à propriedade como uma ética válida devido às concepções lá de adequação do pensamento econômico, da lógica do pensamento econômico para uma teoria moral, uma teoria jurídica. O que ele vai encontrar? É lógico que ele não vai se aprofundar nesse monte de coisa para entender qual que é o processo através do qual a extinção do Estado e a extinção do Estado seria melhor para baixar o preço dos produtos, etc. E por que através dessa ideia aí, através desse desenvolvimento da praxeologia e tal, a direito absoluto à propriedade tem que ser uma moral absoluta. Não vai, o povão não vai chegar a entender esse tipo de teoria adequadamente. E nunca eles, e mesmo que entendi mais ou menos, aquilo não vai tocar o coração deles assim, não vai ser uma motivação muito forte para eles, vai ser uma motivação muito mais forte o discurso de acabar com os bandidos, ou então o discurso de, sei lá, da Bolsa Família, assistencialista e tal. Então, por isso que eu digo, o anarcocapitalismo é o parasita da direita. Libertarianismo também, o espectro libertário e anarcocapitalista é o parasita da direita. Então é por isso que eu acho necessário a direita combater essas ideias mais até do que a esquerda, porque a esquerda eu acho que já está acabada. Não na ação política, mas intelectualmente. Só você ler o Olavo, Eric Wagner e Mário Ferreira, Aristóteles, coisas já tem condição de demonstrar a inferioridade da esquerda. Agora o anarcocapitalismo exige mais trabalho e ninguém está fazendo esse trabalho. Até mesmo existe o problema, né, do pensamento do Olavo de Carvalho não está direcionado para isso. Como eu falei nos outros vídeos, não é uma crítica ao Olavo, porque o Olavo não tem obrigação nenhuma de fazer isso, porque ele já fez um grande trabalho que se não fosse por ele ia ser impossível ter um governo de direita de verdade no Brasil, eu acredito. E foi ele que acabou com a esquerda, efetivamente. Explico essa questão melhor nos outros vídeos. Inclusive eu sempre defendo o Olavo quando nos diversos casos que eu acredito que ele está sendo injustiçado, não que a minha defesa vá valer grande coisa, né, mas eu faço aquilo que está no meu alcance para defender o Olavo. Então, não é nenhuma questão de crítica ou de antipatia pelo Olavo, é uma questão apenas objetiva mesmo, de análise, levando em conta que ele não tem obrigação de fazer nada, mas apenas que os alunos dele e que os intelectuais, os próximos componentes da Câmara Intelectual do Brasil têm que ter uma visão da situação diferente do Olavo, porque a época do Olavo, o grande perigo era o marxismo e hoje o marxismo já intelectualmente está acabado. Então, por exemplo, o Olavo, muitas coisas que ele fala, muitos elementos do discurso dele, conduzem a pessoa a um tipo de retórica, não ao anarcocapitalismo, mas a um tipo de retórica que acaba favorecendo o anarcocapitalismo, ou acaba pelo menos impossibilitando a pessoa de ter instrumentos intelectuais e retóricos para combater o anarcocapitalismo. Por exemplo, quando o Olavo até falou o negócio da resistência civil, etc., e indicou o livro do... esqueci o nome do cara, é um cara que vivia isolado lá, não sei o que, eu acho que é Turreau, que é um canadense lá, franco-canadense, e que era da resistência civil, da desobediência ao Estado e tal, beleza. Só que se o pessoal for ler isso, o que o pessoal vai chegar à conclusão? Que o certo é o anarquismo. Então, porra, o Olavo defendendo... se a pessoa... Não que ele defenda o anarquismo, mas a pessoa que é despreparada, que não leva em conta todos os fatores ali, contextualizando aquilo que ele estava defendendo, tem uma grande chance de se tornar simpático com uma retórica anarquista que vai favorecer o anarcocapitalismo. E outra coisa, quando o Olavo, até na última conferência dele, eu posso até colocar o link,
no museu lá da imigração cubana. Ele falou, mas fumar tá errado a proibição do fumo. Porque se tem uma placa assim que é proibido fumar, então vocês já perderam a guerra, porque você está deixando o Estado interferir na vida das pessoas, o Estado te impedir de fazer as coisas que você gosta. Mas então, se a argumentação for essa, então o Olavo é a favor da maconha, porque já que o Estado não tem direito de impedir a pessoa de fazer o que a pessoa gosta, então você tem que ser a favor da legalização da cocaína, do crack, do pó de macaco, porque se for o que a pessoa gosta, o Estado não pode interferir. Mas o próprio Olavo disse que é contra a maconha. O Olavo, em várias postagens antigas e coisas, ele fala que é contra a maconha porque isso iria favorecer o tráfico e iria dificultar para o governo, porque o governo teria que gastar dinheiro com a legalização da maconha. Eu, na minha visão, não sou especialista, não pesquisei um monte de coisa, mas eu acredito que seja muito fácil para o pessoal anarcocapitalista e libertário contornar esse argumento. É só eles falarem, não, mas o que o governo gasta com a repressão da maconha é 1000 vezes mais do que ele ia gastar com a organização lá do mercado da maconha. Então, tipo, se você for seguir a teoria do Olavo, não tem como você argumentar contra a maconha. E, no entanto, o Olavo é contra a maconha, os alunos dele são contra a maconha, mas ninguém sabe argumentar adequadamente. Então, isso não é culpa do Olavo. O Olavo não teve essa proposta na vida dele. Muitas vezes ele até falava que a filosofia tinha que ser uma análise do caso específico e não uma criação de teorias e tal, porque ele não gosta da criação de teorias. Que era mais eficiente analisar cada coisa. Então ele não estava interessado com teoria política. E também não estava interessado em se denominar conservador e tal. E até hoje ele diz, não, eu sou parteiro da direita, mas eu não sou de direita e tal. Então, assim, tudo isso, o Olavo não tem culpa, tá excelente, ele pode continuar nisso. Mas a questão é que os alunos dele, se eles copiarem esse tipo de ethos intelectual, esse tipo de propensão, eles vão favorecer a esquerda, favorecer o libertarianismo e, consequentemente, a esquerda. De forma que eu considero inescapável. Porque, primeiro que o Olavo, nessa própria palestra do Instituto da Imigração Cubana, ele critica a ideia da dialética negativa de você basear a ação política só no silêncio, vamos dizer, e na crítica. Você tem que fazer propostas positivas e ele defende que, na verdade, você não pode basear toda a atividade intelectual na ausência de afirmações positivas. Mas, então, o que ele procura fazer na filosofia política não é simplesmente porque ele acha que o certo é isso, é porque ele não gosta, porque ele não tem interesse em desenvolver uma teoria positiva que vai defender os posicionamentos de direita. Mas é necessário que alguém faça isso entre os alunos dele. Então tá acabando o tempo aqui de gravar e no vídeo eu defendo o Estado caga regras e em outros eu esclareço melhor isso. Mas por enquanto é isso, depois talvez eu esclareça isso melhor. Muito obrigado.